Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Projeto Libertas. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente vinha estudando na semana passada, que são os investimentos em renda fixa. Essa vai ser a nossa segunda aula sobre os investimentos em renda fixa. Na semana passada estudamos basicamente 3 tipos de investimentos em renda fixa. Agora, nessa semana, vamos estudar todos os outros tipos de investimentos em renda fixa, sem a menor pretensão de esgotar o assunto, mas no objetivo de despertar. Vamos falar sobre vários outros tipos de investimento em renda fixa. Alguns deles são falados pelo seu gerente, seu assessor, outros não são sequer comentados pelo seu gerente ou pelo seu assessor na corretora. Mas nós vamos abordar todos eles aqui agora, com o objetivo de que você conheça, mas não no sentido de aprofundar demais em cada um deles, mas para você compreender o cenário macro. Nós vamos ver quais são as características, as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. E por que a gente vai fazer isso? Para que você conheça aquilo que está à sua disposição. É mais ou menos o seguinte, imaginem que nós vamos jogar pôquer, eu contra você. A gente precisa conhecer as regras do jogo do pôquer. A gente precisa conhecer quanto vale cada uma das cartas. A gente precisa desenvolver estratégias sobre aquilo ali. Mas não adianta você ter uma estratégia se você não conhece as cartas. Então, na aula passada, na parte 1, e na aula de hoje, parte 2, nós vamos falar justamente sobre essas cartas, quais são as regras do jogo. Para quê? Para que na próxima semana, na próxima aula, a gente vai fazer um apanhado geral e utilizar essas informações e comparar os investimentos diante de diferentes cenários. A parte mais aplicada do uso da renda fixa para fazer o dinheiro trabalhar para você. Sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador mergulhar nessa sopa de letrinhas que são os investimentos em renda fixa. Agora aqui na tela do meu computador, nós vamos continuar estudando em como fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas voltando a dizer aquilo que eu disse na aula passada, em momento algum vou fazer qualquer tipo de recomendação de investimento. O dinheiro é seu, o dinheiro não é meu e, portanto, eu não vou te dizer o que você deve ou não deve fazer com o seu dinheiro. Cada um de nós decide aonde alocar o dinheiro para trabalhar para ele. O que nós vamos fazer aqui é ver diferentes possibilidades de alocação do dinheiro para trabalhar para você. Mas você que é o responsável, em última análise, sobre um bom investimento ou um mau investimento. O importante aqui agora é você conhecer as oportunidades de investimento para fazer o dinheiro trabalhar para você. E na aula passada nós começamos a falar sobre a renda fixa e nessa aula de hoje vamos dar continuidade na parte 2 sobre as modalidades, as oportunidades de investimento em renda fixa. E como nós dissemos, nós temos uma sopa de letrinhas neste universo. E as mais comuns, as mais utilizadas, são a poupança, CDBs, fundo de investimentos, tesouro direto, RDB, LC, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures. E na aula passada, nós já falamos sobre a poupança, não vamos repetir, já falamos sobre o tesouro direto, não vamos repetir, e já falamos sobre o CDB, não vamos repetir. Se você ficou com alguma dúvida, reassista a aula passada, que está liberado para que você compreenda as que estão por vir nessa aula de hoje. E no final, caso você ficou em dúvida, para o vídeo e reassiste novamente, vai fazendo suas anotações, porque é importante que você conheça essas oportunidades. E quanto mais conhecimento você tiver, mais são as chances de você fazer o melhor investimento para você, sem depender da opinião de terceiros. E agora nós vamos começar falando sobre RDB e LC. O que são RDBs? RDBs são recibos de depósitos bancários. O que é isso? Você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. Não, peraí, o banco é uma instituição financeira. Sim, o banco é uma instituição financeira grande que tem várias modalidades de investimento, pode ou não ter agências próprias, ele empresta dinheiro, ele aplica dinheiro, você paga contas, você faz uma série de atividades dentro do banco. Instituição financeira, não. Instituições financeiras são locais regulamentados e autorizados a funcionar com essa finalidade de simplesmente ser um local onde você vai pegar dinheiro emprestado. É essa a função principal das instituições financeiras. Consequentemente, as instituições financeiras são menores, bem menores que os bancos. E com um detalhe, se é um local que você vai pegar dinheiro emprestado,
e é tudo regulamentado por normas, por certificados e por fiscalizações, não tenha dúvida de que nós estamos falando de um sistema de agiotagem oficial. Assim como os bancos, quando você pega dinheiro emprestado, é um sistema de agiotagem oficial. As instituições financeiras são agentes agiotas oficiais, sem medir palavras. Mas por que então alguma pessoa iria para uma instituição financeira e não iria para o banco? Porque às vezes ela não tem crédito para pegar dinheiro no banco. Então ela vai para a instituição financeira e lá ela pega o dinheiro emprestado. Lógico que pagando um juros bem maior. E como são instituições financeiras, elas normalmente pagam taxas maiores que os CDBs. Por quê? Porque os CDBs são emitidos pelos bancos. As instituições financeiras são bem menores que os bancos, então para atrair os investidores, elas oferecem taxas, retornos, juros maior para quando você empresta dinheiro para elas. Agora, lembre-se sempre, se os juros que você está recebendo são maior, o risco também é maior. Não existe almoço gratuito no mercado. E alguns exemplos de instituições financeiras. Nós temos a Crefisa, tem Fininvest, BV Financeira, e existe uma série de outras instituições financeiras, regionais, nacionais e por aí afora. Basta você entrar no Google e colocar lá instituições financeiras que você vai encontrar uma lista gigantesca de agiotas oficiais, preto no branco. E letra de câmbio? O que são letras de câmbio? Primeiramente, não tem nada a ver com câmbio, não tem nada a ver com moeda. O nome sugere que tivesse relacionado com pares de moedas. Então você faz o câmbio do real para o dólar, do real para o iene, do real para o euro, mas não tem nada a ver letra de câmbio com câmbio propriamente dito. Não tem nada a ver com pares de moedas. Na verdade, ele é muito semelhante ao RDB, onde você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. Então o princípio é exatamente o mesmo. Existem nuances de diferenças entre eles, mas isso não vem ao caso agora. O importante é você saber que você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. E como as instituições financeiras são menores que os bancos, normalmente eles também vão pagar taxas maiores que os CDBs. Por quê? Para atrair o investidor. Porque se os dois oferecessem a mesma taxa, por que você emprestaria dinheiro para uma instituição financeira que é menor, que tem uma maior probabilidade de quebrar, do que emprestaria para um banco que tem uma menor probabilidade de quebrar, sendo que os dois vão te pagar a mesma coisa? Não faz sentido. Então, para atrair investidores, elas oferecem taxas maiores, mas saiba que os riscos também são maiores. Além disso, os RDBs e as LCs, elas têm o IOF regressivo de 30 dias. O que é isso? Durante 30 dias, se você precisar do dinheiro durante esse período, o seu rendimento vai ter um abatimento significativo. Por exemplo, se você deixar durante um dia só, então você aplica hoje e no dia seguinte você quer retirar, você perde 98% do seu rendimento. Do rendimento, não do principal. Até que no 29º dia você vai perder só 2% do seu rendimento. Então você ganha 98%. Passou dos 30 dias, você não tem que pagar mais essa taxa, o IOF, e aí vai ser o rendimento realmente oferecido por aquela renda fixa. Então se você vai colocar o dinheiro no RDB ou no LC, você tem que estar ciente que você não deve, não é que não pode, é que não deve retirar antes de 30 dias. Precisou, tira, mas saiba que você vai estar perdendo a maior parte do rendimento previsto naquele contrato. Assim como outros tipos de rendimentos, aqui também o RDB e o LC têm um imposto de renda regressivo, ou seja, 22,5% se você deixar até 180 dias, de 180 até 360 vai pagar 20%, e assim sucessivamente. Então existe o imposto de renda, sim, você tem que pagar, mas pode ficar tranquilo que é retido na fonte, você não precisa se preocupar com isso. O governo já morde a sua cota logo na fonte. Um problema que existe na RDB é que ela tem baixa liquidez. Então você contrata, mas não tem marcação no mercado. Você não consegue sair daquilo ali ganhando com ágio ou deságio. Não tem como, porque tem uma baixíssima liquidez, porque elas são oferecidas justamente por instituições financeiras. Então nem todo mundo está disposto a investir em instituições financeiras, por isso é mais difícil você sair. E a rentabilidade, portanto, vai ser somente no vencimento. Então, se você está aplicando no RDB ou no LC, que está pagando taxas maiores, você tem que estar ciente que vai ser muito difícil você sair antes do vencimento. Então, você tem que estar ciente de que você vai ter que aguardar o vencimento para que você tenha o dinheiro caindo na sua conta. E, além disso, uma coisa boa deles é que eles são protegidos pelo FGC.
dentro dos limites que a gente já estudou nas aulas passadas. O outro tipo de investimento é o LCI e o LCA. O que é LCI? O que é LCA? LCI é letra de crédito imobiliário e o LCA, letra de crédito agrícola. Aqui já está mostrando os setores onde esse dinheiro é investido. Um é investido no setor imobiliário, outro é investido no setor agrícola. Ambas, tanto o LCI quanto o LCA, são isentas de imposto de renda. Exatamente isso. Você não paga aquele imposto de renda regressivo, 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. É isento, zero de imposto. Por que disso? Porque é um incentivo que o governo dá para setores específicos, no caso aqui o setor imobiliário e setor agrícola. Então ele deixa de recolher nesse tipo de investimento, então isso é uma coisa muito positiva, que é essa isenção do imposto de renda. Tanto o LCI quanto o LCA são emitidos por bancos. Você vai entender por que eu estou frisando isso aqui quando a gente estudar o próximo tipo de investimento. Ou seja, se eles são emitidos por bancos, eles são muito semelhantes a um CDB. Então o banco cria um tipo de investimento que vai ser direcionado para o setor imobiliário ou para o setor agrícola, que é isento de imposto de renda, mas é o banco que está emitindo aquilo. Então você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta o dinheiro para aquele setor específico, imobiliário ou agrícola. E esse tipo de investimento, o LCI e o LCA, são bons investimentos para o curto prazo. Por que curto prazo? Imagine que você tem um investimento que ele tem um imposto de renda regressivo. Então, se você retirar com menos de 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto. Porém, se você tiver um LCI ou um LCA com menos de 180 dias, você pode colocar o dinheiro lá, no LCI e no LCA, e colocando esse dinheiro no LCI ou LCA, você, quando resgatar aquele dinheiro, quando vencer aquele contrato, o dinheiro vai cair na sua conta sem descontar os 22,5%. Isso é significativo. Então é um bom investimento para curto prazo. E ambos deles são cobertos pelo FGC no limite de 250 mil por instituição financeira por CPF. Então dá uma garantia maior. Eles podem ser pré-fixados, podem ser pós-fixados, existe uma gama enorme que você precisa analisar caso a caso. Então, pré-fixado, você já sabe quanto que ele vai estar. O pós-fixado vai estar atrelado a algum índice, por exemplo, ao IPCA, vai estar atrelado, por exemplo, à taxa Selic, assim como o Tesouro Direto. E como eles são isentos de imposto de renda, e o banco que emite o LCI e o LCA sabe que eles são isentos de imposto de renda, normalmente eles vão te pagar uma taxa menor do que o CDB. Então você precisa fazer as contas. É o que nós vamos ver na semana que vem. Você pode ter um CDB pagando um valor maior, porém ele vai ter que pagar imposto de renda. E você pode ter um LCI ou um LCA pagando menos do que aquele CDB, porém ele é isento de imposto de renda. Qual deles vale a pena? Tem que colocar na ponta do lápis, fazer a continha, para você definir qual deles é mais interessante, qual deles você vai sair com mais dinheiro. Então, às vezes, é preferível pegar um LCI, um LCA que paga menos do que um CDB, porque você não vai pagar imposto e, no final das contas, você vai sair com mais dinheiro no final daquele contrato. Mas é importante lembrar que são para investimentos de curto prazo. Porque quando você passar acima de 2 anos, aí o desconto 15% é um bom desconto, é a taxa mínima recolhida do imposto de renda, e aí você precisa ver se aquilo vale a pena segurar aquele dinheiro por mais de 720 dias, se vale a pena aquele custo da oportunidade de deixar o dinheiro preso em função daquele rendimento. Então são cenários distintos. Um outro tipo de investimento é o CRI e o CRA. O que é o CRI e o CRA? CRI significa Créditos Recebíveis Imobiliários e o CRA, Créditos Recebíveis Agrícolas. São muito semelhantes ao LCI, que está envolvido no setor imobiliário, e o LCA, que está envolvido no setor agrícola. Mas aqui é o CRI, setor imobiliário, e o CRA, no setor agrícola. Então, qual a diferença entre os dois? É que no caso do CRI e do CRA, você está fazendo empréstimo diretamente para as empresas. Você está emprestando dinheiro para a empresa. Você não está emprestando dinheiro para as empresas via banco. No LCI, LCA, você empresta o dinheiro para o banco, então você compra aquela cota daquele investimento, LCI ou LCA, e o banco, vai fazer o empréstimo para a empresa. No caso do CRI e do CRA, não.
Você faz através de corretoras, através de bancos, mas emprestando diretamente para a empresa. Então você não vai estar emprestando para o banco, você empresta para a empresa. Como você está emprestando para empresas, você não tem a proteção do FGC. Se estivesse emprestando para o banco e o banco emprestando, os investimentos do banco, eles têm a proteção do FGC, como o LCI e o LCA, mas o CRI e o CRA não têm esse tipo de proteção. Como você está emprestando para uma empresa, os riscos são maiores do que se você estivesse emprestando para um banco. Consequentemente, um CRI e um CRA devem pagar mais. Se você tiver um LCI ou um LCA pagando determinado valor e um CRI e um CRA pagando exatamente aquele valor, é preferível você emprestar para o banco, que a sua possibilidade de quebrar o seu risco é menor. No entanto, quando você empresta para uma empresa, o risco certamente é maior, porque a empresa está exposta ao mercado e o banco tem outras fontes de renda. E eles devem, portanto, sempre que você for escolher o tipo de CRI ou CRA, eles têm que necessariamente render mais do que o Tesouro Direto, do que os CDBs, do que LCI e do que LCA. Por quê? Como eles não são protegidos pelo FGC, como é um investimento mais arriscado, ele tem que te pagar mais, é o prêmio do risco. Não faz sentido você ter um CRI e um CRA pagando a mesma coisa que o Tesouro Direto. Investe no Tesouro Direto e dê seu dinheiro protegido. Não faz sentido você comprar um CRI e um CRA que vai estar te pagando a mesma coisa que um CDB. Pega o CDB e não investe no CRI e no CRA porque o seu risco vai ser menor. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Lembre-se sempre da tríade do investimento. Você precisa analisar a questão do retorno, suas taxas que vão ser pagas a você, o risco e a liquidez daquele tipo de investimento. Além disso, eles são muito semelhantes às debêntures incentivadas, que nós vamos falar daqui a pouco o que são debêntures. Mas nós vamos explicar isso, voltar a falar sobre isso. Mas você vai entender lá na frente o que eu quero dizer aqui agora. Nesse momento, nós vamos ter que pular isso aqui porque a gente ainda não estudou as debêntures. E ambos, tanto o CRI e o CRA, são isentos do imposto de renda, o que é excelente. Então, se eu não tenho que pagar o imposto de renda regressivo, é um bom investimento que é mais dinheiro no seu bolso que no bolso do governo. Além disso, os CRIs e os CRAs pagam juros mensais ou juros semestrais. E aquele dinheiro cai diretamente na sua conta, no banco ou na conta corrente da sua corretora. Mas ele vai te pagar mensalmente ou semestralmente, dependendo do CRI e do CRA. E você precisa escolher muito bem a sua empresa que você está investindo para você pegar uma empresa que tenha um histórico de solidez, de boa pagadora, que não esteja totalmente endividada, que não esteja em recuperação judicial. Tem várias análises que precisam ser feitas. Mas eles vão te pagar os juros mensais ou semestrais, dependendo do tipo. E vai cair na sua conta. Se você quiser reinvestir para você ganhar nos juros compostos ao longo do tempo, você precisa fazer isso de forma manual. No caso do LCI, do LCA, do CDB, do Tesouro, o dinheiro rendido já cai na sua conta, já fica na sua conta no próprio investimento e já vai aumentando o bolo dos seus juros compostos. Neste caso aqui não, o dinheiro vai cair na sua conta. Então pode ser uma coisa positiva se você já tem renda e quer gerar uma renda extra, que precisa daquele dinheiro mensalmente ou semestralmente, ou pode ser uma coisa ruim se você está na fase ainda de construção de patrimônio. Aí você teria que fazer o investimento de forma manual. Reinvestir o dinheiro. O problema é que você não consegue investir no mesmo CRI ou no mesmo CRA, que muito provavelmente não vai estar mais disponível. Então você perde o efeito dos juros compostos. Isso é um ponto a ser considerado. E a última coisa que eu quero falar sobre o CRI e o CRA, relembrando que eles não têm a proteção do FGC, ele é muito interessante como tipo de investimento para quando você tem mais dinheiro. Por quê? Porque o FGC ele protege até 250 mil por CPF por instituição financeira. Mas vai chegar um determinado momento que você vai ter muito mais que 250 mil reais. Então o que acontece? Por que você procuraria um investimento se você não tem mais investimento que vai estar protegido pelo FGC? Então você vai estar exposto ao mercado. Porque aquele dinheiro que passou do limite de 250 vai estar exposto ao mercado. Então neste caso, o CRI e o CRA, ele se torna uma opção interessante quando você tem mais dinheiro. Por quê? Já que a maior parte do dinheiro não vai estar protegido mesmo, por que não alocar o dinheiro onde é que eu vou ter mais retorno, desde que você saiba gerenciar o risco daquele tipo de investimento?
Então é você saber para qual empresa você está emprestando. Mas é interessante quando você tem mais dinheiro, porque daí em diante caiu todo mundo na vala comum, ninguém está mais protegido de absolutamente nada, então valem outras análises, porque o risco vai estar sempre presente. Um outro tipo de investimento são as debêntures. O que são debêntures? Você está emprestando dinheiro diretamente para empresas privadas. É isso que você está fazendo. Você não empresta o dinheiro para o banco. Assim como o CRI e o CRA, você não empresta o dinheiro para o banco. Você está emprestando dinheiro para empresas privadas. Então, ele é muito semelhante a um CRI e um CRA. E existem diversos tipos de empresas. Existem as empresas privadas e existem as empresas de capital aberto. Privadas são de capital fechado, você não tem acesso às informações sobre elas. As empresas de capital aberto, você vai ter acesso a elas na bolsa de valor. Entra na B3 e vai estar tudo explicado lá sobre aquela empresa. Então existem várias vantagens de você ter uma empresa de capital aberto, que você consegue negociar ela na bolsa. E você tem acesso ao seu histórico, às planilhas trimestrais e por aí afora vai, as projeções da empresa, uma série de análises fundamentalistas. Porém, existem as empresas privadas. E no caso das empresas privadas, você não sabe de absolutamente nada daquela empresa. Então, se você tem que comprar uma debenture, nunca compre de uma empresa privada, que você não sabe onde você está alocando seu dinheiro. Ah, mas ela está pagando muito mais. Tudo bem, está disposto a correr esse risco? Está disposto a colocar o seu dinheiro onde você nem sabe quem é que está lidando com o seu dinheiro? É preferível, quando você for investir em debêntures, que você invista em empresas de capital aberto, que você tem um histórico dela, você consegue acessar, tem governança e tem uma série de vantagens de você vai entender isso mais à frente quando a gente falar sobre rendas variáveis. Então, assim como o CRI e o CRA, no caso aqui você está emprestando dinheiro diretamente para as empresas. Então, você precisa escolher boas empresas. Se você escolher boas empresas, você está gerenciando de forma melhor o seu risco. E normalmente as debêntures elas têm que pagar mais que um CDB. Por quê? Para valer a pena. E por que tem que valer a pena? Porque o risco dela é maior. Então por que eu pegaria o mesmo rendimento com risco maior se eu posso colocar no mesmo rendimento com risco menor? Então para valer a pena você investir em debêntures, você precisa de debêntures que paguem mais, pelo menos mais do que o CDB. Senão não vale a pena. Como você está emprestando dinheiro para empresas, você não tem a garantia do FGC, então você está exposto ao mercado. Por isso é importante você saber analisar as empresas, que nós vamos falar um pouco sobre isso quando a gente falar sobre renda variável, não aqui agora. E elas sofrem marcação a mercado, semelhante ao que a gente explicou quando a gente falou sobre o tesouro direto. Então você tem ágio, tem deságio, porém elas têm normalmente baixa liquidez. E como ela tem baixa liquidez, é muito difícil você sair na marcação a mercado. Não é igual no tesouro pré-fixado, não é igual no tesouro IPCA+, que você pode ir lá analisar e você saber como é que está o seu investimento naquele momento. E você sair com ágio naquela aplicação. Aqui não. Aqui você não tem acesso a isso. Para você sair, você precisa entrar em contato com o seu assessor e o seu assessor tem que ver como é que está a situação, porque a liquidez é muito baixa. Então esquece marcação a mercado com debêntures. E o rendimento, portanto, vai ser somente no vencimento. Se você comprou uma debêntures, você está exposto àquela empresa, aos riscos daquela empresa pelo tempo que o dinheiro tiver investido. Então tome muito cuidado se você for escolher uma debenture de longo prazo. Ah, mas tem uma debenture dessa empresa que ela está pagando muito mais, está pagando o dobro que o mercado está oferecendo. Olha a liquidez dela, olha por quanto tempo ela vai estar presa. Ah, são 10 anos. Está disposto a ficar exposto ao mercado por 10 anos sem poder sair daquele investimento? Sair pode, mas pode ser que você não consiga sair tão fácil. Então você investir numa debênture e sai, você tem que segurar até o vencimento para você ter aquele retorno. E torce para a empresa não quebrar. E as debêntures, eu vou chamar aqui de debêntures normais, vocês vão entender já já, porque elas pagam imposto de renda. Tem imposto de renda regressivo. Mas existem as debêntures incentivadas. Aquilo que a gente mencionou lá atrás. As debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda. Por quê? Porque é um benefício fiscal que o governo dá para determinado setor, para determinadas empresas, para que elas possam crescer, para que elas possam se estabilizar no mercado. Daí o nome de debêntures incentivadas. E o último tipo de investimento que nós vamos falar são os fundos de investimento, que provavelmente você já escutou falar sobre eles. O que são fundos de investimentos? Fundo de investimento é um compilado, é um conjunto de investimentos feitos num grupo como um todo.
Então você tem vários tipos de fundos de investimentos. E esses fundos de investimentos sofrem duas modalidades de gestão. É o que nós chamamos de modalidade de gestão ativa e gestão passiva. O que é gestão ativa? Gestão ativa é que aquele fundo ele tem um gestor, uma pessoa com muita experiência, que tem uma equipe trabalhando junto com ele de analistas, que vão avaliar o mercado, analisar o mercado, mas ele, o gestor, vai decidir absolutamente tudo. Ele decide aonde vai alocar aquele dinheiro. Não é você, é ele que vai decidir. Você está transferindo a responsabilidade da gestão daquele fundo para um gestor. Quando a gente falar sobre fundo de investimento, nós vamos estar falando sobre gestão ativa. Gestão passiva nós vamos falar mais à frente no curso, não aqui nesse momento, e você vai entender exatamente o porquê disso. Quando a gente falar de fundo de investimento, nós estamos falando de fundo de investimento de gestão ativa, onde o gestor vai decidir tudo sobre aquele investimento. E existem diversos tipos de fundo de investimentos. Existe fundo de investimento em renda fixa, em que o gestor vai alocar em diversas rendas fixas, ou uma maior percentagem em renda fixa. Existem fundos de ações, onde o gestor vai alocar preferencialmente em ações. Existem fundos multimercados, que ele vai fazer uma mescla de renda fixa com renda variável, então ele vai decidir, de acordo com o perfil daquele fundo, aonde que ele vai alocar. Existem os fundos cambiais, onde você vai investir em moedas. Existem os fundos de previdência privada e por aí afora vai. E todo fundo de investimento, todo ele, não importa qual tipo de fundo que seja, eles têm o que nós chamamos de benchmarks. O que é benchmark? Benchmark é uma referência. E essa referência é utilizada para aquele fundo. E aquele fundo tem como objetivo bater e superar aquele benchmark. E quais são esses benchmarks? Aqui estão alguns exemplos. Tem o benchmark do CDI, ou seja, aquele investimento ele busca bater o CDI. Tem alguns benchmarks que é a taxa Selic. Então aquele fundo de investimento, seja ele qual for, ele busca bater a taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil. E tem alguns benchmarks que estão relacionados com o IPCA, que é a inflação. Então o objetivo dele é bater a inflação. E tem outros que são voltados para o índice Bovespa. Então o objetivo dele é bater o índice Bovespa. Então todo fundo de investimento tem um benchmark. O problema é que existe um posicionamento muitas das vezes antiético dos gestores. Preto no branco. Por que eu estou querendo dizer isso? Imagine o seguinte. Imagine que você esteja investindo num fundo de ações. Então necessariamente o fundo de ações deveria ter um benchmark que é o índice Bovespa. Mas não, muitas das vezes ele coloca como benchmark do fundo de ação e coloca um CDI. Como o investidor normalmente não lê as lâminas, não sabe qual que é o benchmark, ele vai achar que o benchmark é o índice Bovespa quando ele sabe que existe o benchmark. Na verdade, o benchmark é o CDI. É muito mais fácil ele atingir o benchmark, então vai falar que o gestor é muito bom. E na verdade não é. Então eu preciso muito cuidado ao escolher os fundos de investimentos. E por que esses benchmarks são tão importantes? Porque existem as taxas que são cobradas. E essas taxas vão comer o seu rendimento. E quais são essas taxas? Existe a taxa de administração e existe a taxa de performance. O que é isso? A taxa de administração é a taxa que o seu gestor vai cobrar para estar administrando aquele fundo. E o que é a taxa de performance? É uma taxa que vai ser cobrada quando o benchmark for batido. Se não bater o benchmark, ele não cobra a taxa de performance. Mas, porém, se ele bate o benchmark ou supera o benchmark, ele vai te cobrar a taxa de performance sobre o seu rendimento. Então, voltando aos benchmarks. Se eu estou num fundo de ações e o benchmark é o CDI, é muito fácil você bater o benchmark. E se você bater o benchmark naquele fundo, o que vai acontecer? O fundo vai te cobrar uma taxa de performance que vai comer o seu rendimento. Se ele estivesse batendo o benchmark do Ibovespa, faz sentido, porque ele tem um trabalho sobre aquilo ali. Mas não faz sentido você fazer benchmarks cruzados. Então imagine o seguinte, o benchmark daquele fundo é o CDI. Basta o seu gestor colocar as aplicações no Tesouro Selic, que ele vai estar atingindo o benchmark sem fazer absolutamente nada. Então precisa tomar muito cuidado com os fundos de investimentos. Então, como eu disse, eles vão ter a taxa de administração e a taxa de performance. E como é que é? No Brasil, normalmente, existem vários tipos de taxas, mas na média é cobrado 2% de taxa de administração. Com um detalhe,
é sobre o investimento total, não é sobre o rendimento. Existem taxas de administração maior do que isso, então fuja daqueles que têm uma taxa de administração maior que 2%. Aceita no limite. Quanto menor a taxa de administração, melhor. Porque é menos dinheiro que está sendo tirado de você. Mas está tirando o quê? Do dinheiro que você colocou lá. Não é sobre o rendimento do dinheiro, não. É sobre o dinheiro que você colocou. Esse que é o problema. Ah, mas é diluído ao longo do ano. Não interessa. Você está tirando 2% do patrimônio total que você alocou lá. E além disso, tem a taxa de performance que no Brasil, na média, é 20%. 20% sobre o rendimento. Você já está pagando a taxa de administração, agora vai pagar 20% de taxa de performance sobre aquele rendimento ali. Então diminuiu ainda mais o seu rendimento. Isso sem contar que você tem que pagar os impostos também, porque os fundos de investimentos são cobrados impostos. Além disso, tem um imposto chamado de come-cotas, ou seja, a cada 6 meses ele tira do seu investimento uma percentagem de imposto. Então ele já recolhe o imposto antes do vencimento daquele fundo. Se ele faz isso, ele está diminuindo o montante total sobre o qual os juros compostos vão agir. Então ele está recolhendo o imposto de forma antecipada a cada 6 meses, diminuindo o montante que você tem, que vai diminuir o efeito dos juros compostos sobre os seus investimentos. E os impostos são regressivos, como qualquer outro, 22,5%, 20%, 17,5% e 15% acima de 720 dias. Sendo que essa antecipação dos impostos, no caso de fundos de curto prazo, é de 20%. E no caso de fundos de longo prazo, é de 15%. Então você paga a taxa de administração sobre o seu investimento total. Você vai pagar a taxa de performance caso ele atinja o benchmark, existe essa pegadinha dos fundos de investimento. E além disso, você vai ter o imposto come-cotas que vai antecipar o pagamento. Ah, mas é muito bom ter um gestor, porque tem mais experiência, tem uma equipe que analisa o mercado, que ele analisa vários indicadores, que ele olha o mercado internacional. Realmente isso auxilia na tomada de decisão. Mas é importante você saber que o mercado faz o que ele quer. Ele não depende do gestor. O gestor não tem influência nenhuma do mercado. Ele vai reagir ao mercado. E aqui caímos num ponto importante a ser considerado. Que ninguém tem bola de cristal para prever o futuro. Eu não tenho, você não tem, o seu gestor não tem, o seu gerente do banco não sabe o que vai acontecer, o seu assessor na corretora não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Absolutamente ninguém. O mercado pode subir, o mercado pode cair, pode ter guerras, pode ter pandemias, pode ter catástrofes, pode acontecer uma série de coisas que fogem ao nosso controle, que nós não fazemos a menor ideia de como que o mercado vai reagir a isso. Então, se você acha que o seu gestor sabe mais do que o mercado, que você está enganado, porque ele não sabe. Tanto é que muitos fundos de investimento ao longo do tempo tendem a desaparecer em função da sua baixa performance. Não estou dizendo que você não deve investir em fundo de investimento. Eu estou dizendo que você tem que tomar muito cuidado ao investir em fundo de investimento. Se você perguntar para mim, Sérgio, você tem investimento em fundo de investimento? Sim, eu tenho. Mas ele é muito escolhido a dedo. Bem pensado, vou acompanhando e na hora que eu quero, eu saio daquilo ali. E existem mais problemas com fundo de investimento, mas está de bom tamanho aqui. Como você vê, fundo de investimento tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que você não deve investir ou que deve investir. Como eu disse, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu estou dizendo que você precisa tomar muito cuidado ao investir, principalmente em função dessas taxas, administração e de performance, e em função da antecipação dos impostos que são recolhidos na taxa do come-cotas. Tome muito cuidado, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. E com isso nós chegamos ao final da nossa renda fixa. Vimos vários tipos de investimento aqui agora. Nós vimos o RDB, o LC, LCI, LCA, CRI, CRA, Fundo de Investimentos e Debentures. É muita informação. Aqui estão as informações básicas para você ter uma ideia do universo que você está entrando, para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Na próxima aula, nós vamos agora, conhecendo todas essas letrinhas da nossa sopa, nós vamos criar vários cenários e entender que, de acordo com determinado perfil, quais seriam os tipos de investimentos mais adequados para determinada pessoa com aquele perfil. É isso que nós vamos ver na nossa próxima aula.
Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora nós vamos lá para fora para nós terminarmos a nossa aula de hoje. Te vejo lá fora. Tchau, tchau. Agora de volta aqui comigo, eu sei, é muita informação. São vários tipos de investimentos em renda fixa. E aqui nós falamos os principais. Existem alguns outros? Existem. Mas esses são os principais tipos de investimento em renda fixa. Se você souber esse escopo de oportunidades que você tem de investir o seu dinheiro na renda fixa para trabalhar para você, você está a anos-luz de frente das pessoas que imaginam que só existe a poupança e o CDB quando muito. Então você está de parabéns ter chegado aqui agora. Se você ficou em dúvida, se você ficou sem entender direito alguma parte, reveja a aula passada e reveja essa aula. E agora ficou mais tranquilo. Então, quando eu falo poupança, você já sabe o que é. Tesouro direto, você sabe o que é. Quando eu falo CDB, quando eu falo de LC, quando eu falo de LCI, quando eu falo de LCA, quando eu falo de CRI, quando eu falo de CRA, quando eu falo de debêntures, quando eu falo de fundo de investimentos, de gestão ativa, não é mais um universo totalmente desconhecido. Mas é muita informação. Eu reconheço que são muitos detalhes. Por isso, na próxima aula, nós vamos utilizar essas informações para a gente compreender diversos cenários e considerando a renda fixa e, acima de tudo, considerando diferentes perfis de investidor, porque eu não sei qual que é o seu perfil, eu sei qual que é o meu perfil, e isso pode ir mudando dependendo do cenário com o tempo. Nós vamos ver aonde seriam algumas oportunidades de investir o meu ou o seu dinheiro para trabalhar para você na renda fixa. Mas isso nós vamos fazer na próxima aula. Se você ficou na dúvida, assista a aula da semana passada, a parte 1, assista a aula dessa semana, que é a parte 2, para que na próxima semana eu não vou ficar repetindo os conceitos passados para trás, não. Nós vamos simplesmente mergulhar diretamente em cenários e aonde que a gente alocaria o dinheiro, dependendo do perfil de cada um de nós. Basicamente é isso que eu tinha que passar para vocês sobre renda fixa e nos vemos na nossa próxima aula sobre os diferentes cenários de onde alocar o dinheiro para trabalhar para você na renda fixa. Depois que terminarmos isso, aí sim nós vamos mergulhar no universo da renda variável, que é outro mundo. Mas isso é mais para frente. Te vejo na próxima semana. Até lá!